Boa noite, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Breno e falo aqui da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Neste momento agora, através do Facebook, online, estamos agora ao vivo para refletirmos, né, como estamos fazendo aí todas as terças, quintas e domingos, refletirmos sobre o livro de Chico Xavier, pela mentoria de Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida. Cada um desses dias nós fazemos uma reflexão. E hoje nós vamos fazer a reflexão deste livro. Então, desejo que sejam muito bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aí conosco neste momento. Quem está aí pela primeira vez, se quiser também escrever e se manifestar, nós ficamos muito felizes. Vou dar então agora alguns acolhimentos aqui, àqueles que nos escrevem, para que nós possamos conversar um pouquinho. Então aqui nós temos em primeiro lugar aqui o Marcos Pinheiro, super fã aí da página do Caminho. Nós temos também o senhor Cássio Ronaldo, ótima palestra, obrigado por mais uma oportunidade. Eu que agradeço, seu Cássio, a gente se viu aí, né, ontem, passa rápido o tempo, né, mas estamos aí trabalhando. Dona Terezinha também, boa noite. A Rosângela Paim, boa noite, Breno e todos. O Manu, boa noite, Manuel. A Regina Mobará, uma ótima noite, Regina. O Décio, desejando aqui também uma boa noite para a gente. Espero que sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem aí nas suas casas. Temos aqui também a Renata Creia, tia Rê, e para os mais chegados, uma boa noite, Rê. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fátima Luzia também aqui, ó. Fátima e Cleofer. É isso? Sejam bem-vindos. Uma boa noite. Eu não lembro bem desse nome. Não sei se é a primeira vez que vocês estão aí. Se for, sejam muito bem-vindos. Espero que aproveitem esta reflexão que faremos. Comentem aí se vocês estão com mais alguém na casa de vocês, se vocês estão em São Paulo ou fora, como vocês estão, se querem colocar alguém para vibração. A gente vai fazer também esse nosso momento. Como vocês sabem, se tiver alguém que estiver chegando a primeira vez, a gente tem essa nossa pequena aqui, né? Eu falo com vocês, não dá nem para chamar de conversa, mas eu leio aqui o que vocês escrevem. E depois a gente tem a nossa reflexão aí, baseada no versículo da Bíblia. Hoje, Lucas, evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 46. A gente tem aí um pedacinho da paixão de Cristo, o começo da paixão. E depois a gente faz as nossas vibrações, a fluidificação da água. Então, se você quiser e puder, deixa aí. Eu sempre deixo aqui uma garrafinha com água para a gente poder fazer a fluidificação. Se você quiser, deixa uma garrafa, um copo, uma jarra, como você se sentir melhor para depois você tomar ou dar para alguém que necessita na sua casa. E depois nós fazemos então a nossa prece de encerramento. A Elisena aqui também desejando uma boa noite para a gente. A Regina Mobará pedindo para colocar em vibração a Duzolina. Mobará, que é a mãe dela, né, melhorando, mas ainda internada. Vamos então vibrar muito neste momento, quando nós estivermos aí nas nossas vibrações, seguindo sempre o exemplo de Jesus. A Deis desejando boa noite aqui também para a gente. A Fátima dizendo Cléufer Júnior, que bom, a gente fica aí, estamos aí colocando também. A Rosana desejando boa noite para mim, para minha esposa, tudo em ordem. Que bom, tia Rô, é isso aí.
Marilene Barbosa, olá pessoal, boa noite, parabéns professor. Obrigado, Marilene. A gente tem a oportunidade aí, a Marilene, a Renata e a Kátia, né? Nós temos a oportunidade, eu e a Edinalva, de poder administrar a exposição das aulas do Aprendizes do Evangelho. E a gente fica muito feliz, né, nesse dia aí. Quero também desejar o parabéns para todos os professores, né, todas as professoras, todos aqueles que têm esta incumbência e vocação para a arte de ensinar e transmitir o conhecimento. A gente sabe que não é fácil, não é para qualquer um. Então, fica aí os parabéns de toda a Casa do Caminho para vocês, expositores, professores, evangelizadores, porque também faz parte, né? Transmitir este conhecimento. Parabéns a todos vocês. Estamos muito felizes. Bruna Bacelar aqui desejando boa noite também. Denise e a Esther também desejando boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. Boa noite, Breno querido. Muito obrigado, Dona Ivonete. Boa noite para a senhora também. Então, um abração aí da família. Ficamos muito felizes, então. Caminho, Verdade e Vida, lição aí do Chico Xavier, pela mentoria do Emmanuel. Nós temos, então, hoje a lição número 84. Por que dormes? Por que você está dormindo neste momento? E a gente vai ver que momento era esse na vida de Jesus tão importante. Quem quiser, então, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Sempre se recordem, é o Evangelho segundo, né, Evangelho, a Boa Nova, né, a transmissão da Boa Nova segundo a visão de Lucas. Capítulo 22, versículo 46, a gente vai dar uma olhada hoje. Ok? Preparados? Preparadas? Vamos então, daqui a pouquinho, dar início. Deixa sua água aí também para a gente poder fazer a fluidificação e eleve seus pensamentos para as nossas vibrações. Terezinha Nunes também desejando aqui um boa noite. Boa noite, Terezinha. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Somos, né, poucos em comparação aí com a humanidade terrestre, mas somos muitos, né, unidos em pensamento, em força de vontade de crescer espiritualmente falando. Então, neste momento, nós só temos a agradecer por estarmos juntos, não é verdade? Espero que vocês estejam neste momento, em suas casas, onde se encontrarem, agradecendo. Nós precisamos saber elevar os pensamentos e agradecer pelas oportunidades da vida, por mais que às vezes elas sejam tristes e dolorosas, são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. A Patrícia Siqueira aqui desejando também uma boa noite, e a Kislaine também, e a Reineide desejando boa noite. Como alguns sabem, começaram as atividades aí na Casa do Caminho, né? Somente aos domingos, estamos tendo, acho que, 2 horários. A Renata sabe informar bem melhor do que eu aí. Acho que é às 9, às 10h30, então precisa fazer agendamento para não superlotar, né? As cadeiras estão dispostas bem afastadas umas das outras, com álcool em gel, tem que ir de máscara obrigatoriamente. São sessões curtas, somente para o escutar, né? Que a fé vem pela audição, diz Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, né? Nós vamos escutar uma palavra, vamos ter ali uma pequena reflexão e depois este passe coletivo que é dado para todos juntos no salão mesmo, para evitarmos aí, né, o contágio e a proximidade. Então, nós estamos fazendo deste modo. Então, tem um link aí na página do Facebook, tem um linkzinho lá escrito WhatsApp, é só clicar lá e já direciona você para o WhatsApp, você conversa lá com alguém que vai agendar o seu nome, ou por telefone na Casa do Caminho, ou lá pessoalmente, quem puder ir, né? Gustavo aqui também desejando boa noite, bom estudo. A Angelina Colombo, a Irã também, boa noite, meus irmãos Breno e Gisele, e toda a família Casa do Caminho. Boa noite, então. Vamos dar início à nossa reflexão de hoje, ao nosso estudo. Convido você, então, a deixar aí
a sua água, a sua jarra, o seu copo, o que for melhor para você, de ladinho, perto de você, para a nossa frutificação no final. Deixar o seu livro aí também já marcado, lição 84, livro Caminho, Verdade e Vida, e a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 46. Vamos então dar início à nossa reflexão de hoje. Te convido neste momento, minha irmã, meu irmão, a estar numa posição confortável, a inspirar, jogar ar nos teus pulmões, segurar e ir soltando devagar. Vai repetindo este movimento enquanto nós vamos fazendo esta orientação para a iniciação da nossa reflexão. E assim que nós possamos pedir à equipe espiritual que se encontra já neste momento em nossos lares a nos auxiliar, nos ajude para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e possamos estar em comunicação com eles, com a esfera maior, e possamos deixar os ensinamentos de Jesus adentrarem na nossa alma, para que nós possamos escutar e no momento oportuno colocar em prática essas palavras de Jesus. Acorda, tu que dormes, desperta, tu que ainda estás adormecido, acorda deste sono, desta inércia de dor, de cansaço, de fantasias. Acorda disso e desperta para a vida espiritual, desperta para a ascensão do teu ser em comunhão com esses amigos benevolentes. Que nós possamos nos deixar, então, conduzir neste momento para acordar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vindos e bem-vindas, então, à nossa reflexão, mais uma vez aqui, rapidinho. A tia Lua, Luciana aqui falando também, Fátima, Cléufer, são minha cunhada e o irmão do Guara. Olha só que legal, a família aí reunida à distância e juntos, né? Que bom. Leonice também aqui, desejando boa noite. E a Cristina aí também, boa noite, boa reflexão. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Vamos dar início, então, agora à nossa reflexão. Convido você aí, então, se você não tem fisicamente, né? Depois você pode aí também adquirir pelo PDF, só colocar livro Caminho, Verdade e Vida, PDF, já aparece aí no Google, dá um Google, né? Que você acha aí rapidinho. A Bíblia que você tem aí na sua casa também, abre aí em Lucas capítulo 22, versículo 46, e assim a gente começa a nossa reflexão de hoje. E aí ela começa com o título Por que dormes? E o versículo 46 do capítulo 22 de Lucas que diz assim: E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entreis em tentação, para que não entreis em tentação. Vamos então ambientalizar aqui este contexto do versículo. Nós estamos então na hora decisiva do combate espiritual das luzes e das trevas. O momento em que Jesus vai ser entregue para ser escarnecido, açoitado, esbofeteado e crucificado. Neste momento aqui, então, nós temos Jesus com a plena consciência do que vai acontecer, com a sua clara evidência à flor da pele, por ser este homem, né, com essa magnanimidade, ele tem essa capacidade da clarividência, como muitos, né, possuem também este dom mediúnico, né? Então, nós temos aqui Jesus que já conversou com os discípulos
e agora ele vai para o Monte das Oliveiras, que é um lugar que ele está acostumado a orar. Os discípulos conhecem este lugar. Judas Iscariotes conhece esse lugar e sabia que Jesus ia estar ali. E então nós temos Jesus que leva os discípulos para orar junto com ele. E ele fala que se saiu como de costume ao Monte das Oliveiras ou Getsemane. E os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar, ele disse: orai para não entrardes em tentação. Em alguns outros, né, em Mateus nós temos vigiai e orai, né? Aqui nós temos o orai para não cair em tentação ou não entrar na tentação. E aí continua o evangelista Lucas dizendo que mais ou menos a um tiro de pedra, né? Então não muito longe, Jesus se afastou e foi orar, né? E dobrando os joelhos orava. É muito interessante porque na cultura judaica as orações elas eram a maioria feitas de pé. Então você estava de pé com a dignidade do ser, né? Olhava para o alto e começava a sua oração. E aqui diz que Jesus dobrou os joelhos. E quando um judeu fazia isso, de dobrar os joelhos, é porque ele queria pedir uma coisa com uma intenção muito forte. Nós temos o publicano que se ajoelha no templo e o fariseu está de pé orando. E o publicano, dentro do seu coração, ele pede ao Pai que o perdoe, né? Que ele não é digno de estar ali na sua presença. E aqui nós temos Jesus que sabia que este momento seria forte. E aí Jesus fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se puderes, né, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse sofrimento. Mas aí ele complementa dizendo: contudo, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Seja feita a vossa vontade. Nós temos na própria oração que Jesus nos ensinou. Então, é aqui que nós temos Jesus colocando em prática. Por isso ele é mestre, por isso ele é guia, por isso ele é o Raboni da Galileia, porque ele exemplifica e não fica somente com palavras. O que eu digo aqui, se eu não colocar em prática, de nada serve. O que você escuta daí, se não colocar em prática, passa. Não é verdade? Então nós temos aqui neste momento Jesus que fala isso. E um anjo veio lhe consolar, um mensageiro veio lhe consolar. E é cheio de angústia, ele orava com mais insistência, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue. A gente já falou aqui um pouquinho da agonia de Jesus neste momento, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. E a gente tem a explicação científica disso. Dá um Google que você acha também. E aí ele volta deste momento e vê os discípulos dormindo. E aí ele fala assim: por que estás dormindo? Levantai, orai, para não entrares em tentação. Não há desculpa mesmo neste momento de dor e sofrimento para cair no sono. Antes é o momento de estar acordado. E aí a gente entra agora na lição do Emmanuel. Olha só o contexto que nós temos. E agora nós temos o Emmanuel que fala. Nos ensinamentos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Então, quando a gente se acomoda, nós falimos no bem. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, que a gente fala bastante disso hoje, né? Quando a gente não consegue mudar as situações do nosso dia a dia, a gente entra naquela monotonia, mono de uma só, né? Você só tem um tom, monotons, né? Um tom. A gente fala o tom cinza, né? Tudo ficou meio cinza. Então, quando você entra nessa monotonia, você não consegue mais agir, nem mesmo para fazer o bem, porque você não consegue sair da sua zona de conforto e você não consegue ver a necessidade do seu próximo. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto.
E vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante a grandes dores. Então não há motivo, nem mesmo na tua desolação, nem mesmo na tua tristeza, nem mesmo nos nossos momentos de maiores dores, para estarmos em estado de inércia. Como eu disse antes, neste momento é que devemos estar mais acordados, mais despertos, não é verdade? Então aqui ele fala que Jesus não perdoou os discípulos nem mesmo neste momento, que era noite, que era tarde, mas era um momento de grande angústia. Ele tinha acabado de falar para eles que ia acontecer do Filho do Homem ser entregue na ceia, comendo com eles. Então Jesus não perdoa e mais uma vez ensina: levantai-vos. A continuação, né, a gente tem aqui, a gente viu Jesus e os amigos aí na terça-feira com a Renata, né? Então a gente tem este momento. A impressão que dá é que nós estamos numa viagem, a nossa vida é esta viagem, e nós temos a natureza inteira e nós só vemos, né? A gente só olha a paisagem, acha ela bonita, mas a gente não interage com ela e não absorve as energias benéficas que existem na natureza, essa energia telúrica que nos auxilia quando nós abraçamos uma árvore, quando deixamos os nossos pés tocarem a terra, quando nós comemos um fruto. Então a gente tem que absorver essa energia, nos deixarmos estar em comunhão com essa energia. Mas nós só admiramos e passamos por ela. Então, nós esquecemos do compromisso na Terra. O nosso compromisso neste plano é a evolução espiritual. Onde parar é quase já retroceder. Sempre digo isso. Você parou, todo mundo foi, você ficou para trás. Nós precisamos olhar nesse âmbito, nós precisamos evoluir. Nossa vida é para isso. Então, neste momento, a gente precisa estar despertos para que isso aconteça. O aprendiz, né, que somos todos nós, figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino. Então, a terra é o lugar que a gente tem para trabalhar. A sua família é o lugar que você tem para trabalhar. O seu trabalho é o lugar que você tem para evoluir. A escola que você estuda, onde você se encontre, o ônibus, o metrô, o carro, é o lugar que foi nos dado para a nossa evolução. Onde vai se esforçar operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Cristo quer salvar a todos, Cristo quer ajudar a todos nós. Nós somos colaboradores do Cristo. Então a nossa função é ajudar a Ele a ajudar as pessoas. É difícil porque nós ainda somos muito, muito egocêntricos. A vida nossa ainda gira ao nosso redor, quando muito com alguém da família, quando muito um amigo. Mas nós somos chamados a estarmos em auxílio contínuo. Recordando então a prece no Getsemane, né, aí no Horto das Oliveiras, nós somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerce cristão permanecem dormindo nas conveniências pessoais, no mesquinho interesse, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo e referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar então só no instante da morte corporal em soluços tardios. Então, muitos falamos de Cristo, mas falamos como se fôssemos sonâmbulos. Olha só que interessante essa comparação de Emmanuel, né? A gente fala da boca para fora, é isso que ele quis dizer.
A gente fala assim, em estado de letargia. Não, Jesus é o Salvador, ele mudou minha vida, e com ele eu sei o que é amar agora, né? Mas a gente está meio ainda no estado sonambúlico. E quando a gente acorda é na hora da morte, porque a gente vê que a vida continua. E a gente vê que oportunidades não nos faltaram. E aí a gente acorda e é um pouco tarde. Ouçamos a interrogação do Salvador: por que dormes? E busquemos a edificação e o trabalho. Sempre o trabalho, gente, sempre. Onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Então, na edificação e no trabalho não tem lugar para a inutilidade e aquilo que destrói a nossa consciência. Nós devemos lutar para a edificação nossa, porque quando nos edificarmos, consequentemente, nós vamos estar ajudando. É natural. Você pensa, se eu começo a me amar, se eu começo a entender que eu tenho falhas e que eu sou um ser humano, mas que apesar disso eu sou amado e tenho a possibilidade de amar, quando eu entendo que eu posso me amar como eu sou, neste momento eu começo a amar o próximo, porque eu me sinto acolhido por mim mesmo, por Deus, por irmãos, e eu começo a acolher o próximo, é aquela cadeia do bem, né? Aquela corrente do bem que vai gerando e gerando bem. Então esse aqui é o progresso da edificação. E começa aqui, mentalmente, com esforço, com reforma íntima, né? Revolução humana, como dizem os nossos amigos budistas, eu gosto muito dessa frase, né? Revolução humana, revolução interior, para a gente poder começar a ajudar. Então, a nossa invigilância nos leva a momentos de tentação. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, e através de pesadelos e fantasias. Então, a gente fala, né, não é um sono carnal, né? Não é ir dormir lá de noite, é estar com a alma adormentada, né? É estar com um pensamento adormentado e não conseguir mais elevar os seus pensamentos, não conseguir mais estar em comunhão com o bem. Nós devemos estar em constante oração e vigilância, como homens reformados, como mulheres reformadas, né? Nesse sentido de uma reforma íntima, pois chances de sermos maliciosos, ingratos, rancorosos e egoístas não falta, não é verdade? Mas a chance também de sermos homens e mulheres de bem, de praticarmos a bondade, de sermos espíritas, sermos cristãos, também não nos faltam. Não precisa nem procurar muito, a oportunidade de você fazer o bem está aí, do seu lado. Olhe aí para o seu lado, ao seu redor e vê se não tem uma oportunidade de você fazer o bem. Hoje a gente pode fazer o bem até aqui, ó. A gente só usa para passar o tempo. Mas no celularzinho ali, ó, você faz muito bem também para muita gente. Então a gente tem que tomar cuidado para não estarmos aí em pesadelos, né? Porque estamos dormindo, ou em fantasias também, fantasiando aí um céu onde eu só vou estar em eterna letargia, ouvindo os hinos angelicais dos anjos de Deus. Não, a vida após a morte é trabalho, é labuta, continua. Você vai poder tirar umas fériasinhas também, ir numa outra colônia espiritual para aprender outras coisas, mas é trabalho. Estudo, a gente não vai parar. Esse é o alicerce, né? Espírita. Religião, filosofia
e ciência andam juntas. Nós não podemos deixar nenhuma delas, é o tripé da nossa fé, ok? Deixo então para vocês esta reflexão de hoje. Deixo também para vocês, quem tiver interesse, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que fala sobre pedir e obtereis. O item 11, que fala da ação da prece, o que a oração faz, e a transmissão do pensamento. Fica para você essa busca, para você começar aí a entender. Entender o que foi essa oração de Jesus no Getsemane, o que é a transmissão de pensamento, que é uma coisa muito importante que aqui hoje não dá tempo da gente falar, mas que é bem legal. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, ok? Fica para vocês então essa reflexão aí. Então vamos agora para as nossas vibrações, a fluidificação da água, o nosso passe à distância. Vamos pedir à equipe espiritual, né, que deixe passe de reharmonização dos nossos centros de força e a nossa prece final, ok? Então te convido a permanecer com a gente neste momento. Se você se sentir à vontade de fechar os seus olhos, mas sobretudo encontrar uma posição confortável aí onde você estiver, para que possamos estar em comunhão com esta energia maior. Elevando os nossos pensamentos, vamos pedir o auxílio da espiritualidade. E vamos então vibrar muito amor, paz e harmonia, fraternidade e equilíbrio ao nosso planeta Terra, a toda a fauna e a toda a flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar pela paz no mundo e pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, lares e corações, para que um dia haja uma só religião no planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia, aceitação da nova morada aos nossos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, que estão desencarnando, bem como aqueles que estão chegando no plano físico, estão encarnando. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia, vibremos equilíbrio e saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar, fé em Deus e fé em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam doentes desta Covid ou de qualquer outro tipo de doença, que estejam nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, orfanatos, ou até mesmo em seus próprios lares também adoecidos. Vibre agora amor, saúde, energia. Vibre pelas tuas intenções, por aquilo que você colocou aqui antes dessa live começar, por aquilo que está aí batendo no teu peito, por aquela pessoa querida, por aquele ente amado, para que possa receber de todos nós essa corrente de fluidos positivos. E vamos pedir então também que a nossa água seja fluidificada, que esses bons fluidos sejam colocados nesta água, para que ao ingerirmos possamos perceber que estamos recebendo esta
ajuda espiritual, este auxílio do bem para as nossas doenças físicas e mentais e espirituais, não só para nós, mas para aqueles que se encontram em nossas casas, sejam os nossos animaizinhos de estimação, sejam as pessoas que estão conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos, neste momento, nos preparar para este passe espiritual e vamos solicitando humildemente a Jesus, bem como aos nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais também da Casa do Caminho, aos nossos mentores e familiares pessoais, para que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nessa fase da vida, através de um passe espiritual. Vamos sentir estes fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irão nos curar e energizar e nos auxiliar em nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado por este momento, Senhor, obrigado por sermos aprendizes, obrigado por ser o nosso professor maior, o nosso mestre, o nosso guia, que nós possamos aprender dos teus exemplos e possamos colher os frutos que hoje plantamos. Que assim seja. Obrigado, Senhor, obrigado a cada um de vocês por estarmos juntos neste momento. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, por estarmos aqui. Espero que estejam todos bem, todos aí revitalizados. Eu vou ler aqui alguns oizinhos, estou voltando ainda, gente, vocês não ligam não, tá? Onde que a gente parou aqui? A Ideilda desejou uma boa noite pra gente, a Rita Avelino, o Antônio Cabreira, a Leonice, a Patrícia Siqueira, a Otília Colombo, gratidão, a Leonice, concordo. A Patrícia falou que estava cortando um pouquinho o som, espero que tenha melhorado. Para mim também está cortando o som a Dona Ivonete. A minha esposa respondeu aí, espero que tenha ajudado aí alguma coisa, gente. A tia Rô falou que estava tudo bem. Coloca os meus nomes na vibração, a gente fez aqui agora, Patrícia, o Antônio colocou também. Gratidão a Leonice, a Irã, que tenhamos a fé robusta, mesmo no momento de dor, confiar no Mestre, nos edificando. Senhor Cássio Ronaldo também, metade da beleza está na paisagem, a outra está nos olhos de quem vê. É verdade, Senhor Cássio. A fé abre caminhos, o amor nos ajuda a seguir. Gratidão por mais esta palestra. Muito obrigado a você pela participação, Senhor Cássio, pela ajuda aí também, né? A Cristiane do Carmo, boa noite. Patrícia, gratidão pelo aprendizado. A Rita Velino, gratidão a Deus. A Angelina, obrigado, graças a Deus e a Jesus. A Dona Terezinha e a Leonice também desejando para a gente aí. Desejo então a cada um de vocês uma ótima noite, que vocês possam estar aí na paz de Cristo. Muitos que estão acordados abram os olhos. Tem muitos acordados dormindo, né, seu Antônio? Boa noite, a Dona Ivonete colocou aqui, gratidão sempre. Regina, gratidão. A tia Rô, reflexão maravilhosa, obrigada, gratidão. Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas. Jesus abençoe. Obrigado, gente, por essa oportunidade. Então, quem puder ir, domingo, a gente tem aí esse trabalho também. Quem fizer o seu agendamento, a gente vai estar lá para poder auxiliar também e fazermos aí essa reflexão no domingo e receber este passe também. Obrigado a cada um de vocês por este momento. As vibrações pela voz a gente fez aqui, hein? A Reineide, gratidão, a palavra de hoje foi para mim. Grata por mais uma maravilhosa palestra. Reineide, que bom, fico muito feliz. Às vezes parece que é certeiro para a gente, né? Vamos fazer a nossa parte aí. Muito obrigado, uma ótima noite para cada uma e para cada um de vocês.
Domingo a gente se encontra, quem estiver fisicamente lá na Casa do Caminho, ou virtualmente aqui às 20h20, com o tema 88, Velar com Jesus. A gente vai dar continuidade a esse tema aqui, né? Que é estar acordado com Jesus, velar nesse sentido, né? Estar atentos e acordados com Jesus. Hoje foi o convite dele. E agora no domingo a gente vai ver que ele não nos deixa só. Ele está com a gente se a gente quiser estar com ele, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite mais uma vez. Até a próxima.